Olá, seja muito bem-vindo a esse canal novamente. Fazia muito tempo que eu não subia um vídeo aqui e eu tive uma ideia super legal. Há umas 2 semanas atrás eu recebi na minha caixinha de perguntas lá do Instagram a seguinte pergunta: base da alvenaria, qual o comprimento correto? De acordo com a pia ou com a marcenaria? E aí eu expliquei lá, através de uma foto, que você precisa saber a espessura do seu rodapé, mais o tamanho da pingadeira que vai entre a pia e a marcenaria, e isso confundiu algumas pessoas. Então eu combinei que eu ia fazer o desenho disso e mostrar na prática como que funciona, como que a gente define o tamanho da base de alvenaria em relação à bancada que a gente tem. E é o que eu vou fazer nesse vídeo agora. Mas aí eu tive uma outra ideia. Para quem não sabe, eu tenho a Biblioteca do Arquiteto, que é um grupo no WhatsApp, onde eu mando toda quinta-feira um detalhamento de arquitetura de interiores. E aí eu pensei em usar as duas ferramentas, YouTube e a Biblioteca do Arquiteto. Então eu vou explicar para vocês como que funciona essa questão da base de alvenaria, mostrar em um desenho técnico, mostrar o porquê de cada coisa, de cada detalhe, e aí às 20 horas eu vou mandar esse mesmo detalhamento em PDF lá na Biblioteca do Arquiteto. Então fica o vídeo aqui disponibilizado para vocês e toda quinta-feira vai funcionar assim. Eu vou soltar um vídeo e o detalhamento desse vídeo vai sair lá no grupo da Biblioteca do Arquiteto. Se você quiser participar da biblioteca, ainda tem vaga lá, porque o WhatsApp ele limita o número de pessoas por grupo. É só você acessar o link que está na descrição desse vídeo, ok? Vamos para o detalhamento. Então vamos lá, essa aqui é uma cozinha, vou mostrar para vocês como que nós fazemos a base de alvenaria aqui nesse caso, tá? Essa aqui então tem uma bancada, tem um nicho para geladeira aqui e tem um outro móvel que abraça esse shaft desse lado aqui. A vista dessa cozinha é exatamente assim, então tem esse armário que está na frente do shaft, o espaço para geladeira e aqui eu tenho a cozinha, a bancada, armário inferior, armário superior e aqui também tem a base de alvenaria. Nesse caso, nós fizemos uma base de alvenaria mesmo ali, um caixote com 15 centímetros de altura. O que é importante você pensar numa base de alvenaria? Primeiro, imagina que a pessoa está em pé aqui. Quando ela está em pé aqui para fazer alguma coisa nessa bancada, a ponta do pé dela precisa encaixar aqui, ó, embaixo da bancada. Então, como que funciona? Embaixo dessa bancada você precisa ter essa base de alvenaria um pouquinho recuada para dentro. Eu gosto de colocar de 10 a 15 centímetros, tá? Então, você vai colocar aqui uma projeção da sua base de alvenaria. Essa base de alvenaria, ela vai avançar em relação à frente da bancada de 10 a 15 centímetros, para a pessoa justamente encaixar o pé. Veja que na elevação, desse lado aqui, a gente tem uma parede, então você não precisa deixar um recuo desse lado, né? Nessa lateral aqui. E desse lado aqui também tem a geladeira, então ninguém vai ficar em pé aqui, ninguém vai ficar em pé aqui. Então você não precisa desse recuo nessa lateral. Imagina que se tivesse esse recuo nessa lateral aqui de 15 centímetros, essa base de alvenaria viria aqui e ia criar um buraco aqui. Não faz sentido, certo? Então, nessa lateral, nessas duas laterais aqui, nesse caso, a base de alvenaria precisa estar alinhada com o móvel que vai na parte de baixo. Por que que ela precisa estar alinhada com o móvel e não com a bancada? Porque existe algo que se chama pingadeira. Como funciona a pingadeira? Vou fazer uma ampliação desse lado aqui, ó. Você tem, então, a bancada aqui, certo? Esse aqui é a bancada. E aqui, bem a grosso modo, para vocês entenderem, eu preciso vir com um móvel levemente recuado. Aqui é o móvel. Ele tem um recuo de meio a 1 centímetro. Vamos facilitar a conta, vamos colocar aqui 1 centímetro. Esse recuo aqui se chama pingadeira.
Por que que a pingadeira existe? Porque se a água vier aqui, ó, ela desce por aqui, escorre e pinga aqui, ó. Ela não vem escorrendo pelo móvel. Então, você precisa deixar esse recuo. E a base de alvenaria, nessa lateral aqui, vou fazer agora a ampliação dessa parte de baixo, ela precisa estar exatamente alinhada com o móvel na parte de cima. Então, você tem aqui, ó, o final do móvel. E o que fica mais bonito é você ter a sua base de alvenaria aqui, ó. Esse aqui. Então, aqui tem a base, aqui é a base e aqui é o piso. Certo? Aqui é o piso. Mas temos um outro detalhe. Essa base de alvenaria, ela leva um revestimento, ela não fica no concreto puro. Então, você tem a espessura do seu revestimento. Suponhamos que você vai colocar uma pedra aqui que tenha 2 centímetros. Então, o que que você precisa considerar na sua base de alvenaria? A sua base de alvenaria, ela é o tamanho da bancada menos a pingadeira menos a espessura do rodapé. Nesse caso, então, nós temos 1 centímetro de pingadeira mais 2 centímetros de revestimento para essa base de alvenaria, que é igual a 3 centímetros. Nesse caso, tá bom? Então, você precisa saber qual é a pingadeira que o seu marceneiro vai usar e também qual é a espessura do rodapé que você vai usar aqui. Se a bancada tem 2,30 aqui, considerando que o revestimento vai só desse lado não precisa, então você precisa de 2,30 menos 3 centímetros. Isso aqui é igual à sua base de alvenaria. Alvenaria. Já aqui na frente não tem tanto problema, lembrando que você pode deixar aí de 10 a 15 centímetros para ficar confortável e a pessoa não bater a ponta do pé na base de alvenaria ou no revestimento que você vai colocar aqui embaixo. Agora você já sabe como calcular o tamanho da sua base de alvenaria, o que você precisa descontar, e posso até mostrar depois para vocês como representar isso numa planta de alvenaria. E não necessariamente você precisa usar uma base para fazer esse fechamento na parte de baixo do móvel. Você pode usar um sóculo em madeira, por exemplo, com um revestimento em pedra ou um revestimento em porcelanato. E já até existem alguns pezinhos que a marcenaria coloca na própria caixa debaixo da marcenaria, onde tem uns clips para você encaixar ali a pedra ou o porcelanato. Dessa forma, o ajuste desse fechamento embaixo do móvel fica muito mais fácil em obra, porque não depende de uma base de alvenaria ou de um elemento fixo ali no piso, tá bom? Me fala se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida pode me perguntar aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e manda esse vídeo aí para quem você acha que precisa saber como fazer uma base de alvenaria em um projeto. Te vejo no próximo vídeo.